querida, como você está? Eu estou ótima. De e você? verde, palmeirense e roxa. Não, eu palmeirense gosto verde. da cor verde, é diferente, porque eu sou corintiana. Ih, piorou. Ué, quem tava no estádio do Corinthians essa semana, hein? Não, foi pra secar. E deu muito certo, por sinal. Não deu muito não, porque foi 1-1. Não, 1x1 com o gol do Yuri Alberto que tinha no Cartola ainda. Ponto importante. Pra mim, Você falou que ia ser deu 1-0 ótimo. pro Fortaleza, então Quase perdeu, acertei. perdeu. Quase acertei. Só que ontem eu fui secar o Palmeiras e não deu muito certo. Não, Palmeiras É. 4-1, né? Falhou. Luísa, eu tenho aqui do meu lado hoje um cara que ele tentou entrar no mercado Qual mercado? tradicional. Tradicional. Falhou. Mas no fim deu certo. Em qual mercado ele deu certo? Mercado cripto. Uhul! Arthur Campos. Muito prazer em recebê-lo aqui. Muito prazer, Fernando. Muito prazer, Elo. Prazer Muito é boa noite a nosso. todos. Bom dia, boa tarde para quem tá assistindo em outros horários. É a segunda vez que a gente tá gravando, né? A gente fez uma live juntos no seu canal. Exatamente. Não, no seu canal. No meu canal. Foi no da BitGet, eu Ah, acho. tá. Então tá bom. Você tá perdido. Então agora a gente precisa fazer um no seu, pô. Exato. Pronto. A gente resolveu. precisa marcar lá. Exato. Segunda vez que você vem cá, eu não fui pra lá, então. Mas verdade. tem que rolar o convite, né? Aí o Arthur já convidou, então já quero Então pronto. assistir. Já. Tá convidado. Só falta a gente colocar lá na agenda, me manda o e-mail que eu coloco lá pra gente, o evento. Fechado, pode deixar. Agora conta essa história pra gente aí. Como é que você foi fazer no mercado? Não deu certo? Te expulsaram de lá? O que rolou, meu? Pô, então, no mercado tradicional eu comecei meio que tentando bem de pouquinho e eu comecei não necessariamente investindo, mas eu comecei tentando aí fazer alguma carreirinha, tentando conseguir algum trabalho. Trabalhar no mercado, né? Exato. Eventualmente acabei desistindo porque o mercado cripto é muito melhor do que o mercado tradicional. Mas, basicamente, o que aconteceu foi que, depois de entrar na universidade de administração de empresas, queria um estágiozinho para eu poder ir sem ser a pé para a faculdade na época, porque era muito ruim subir o morro da PUC. E eu consegui um estágio no famosíssimo Banco Inter. Lá eu trabalhei como estágio aí por alguns meses e trabalhei em 2 setores lá. Foi interessante demais. Eu trabalhei como... chamava CR o setor. Era atendimento basicamente de clientes black, clientes Que chique. VIP lá, basicamente. Povo A que gente tem ficava- grana. A gente ficava ouvindo reclamação de gente que tem grana, resumidamente a Sim, eu história. entendo por que ele foi pro mercado cripto. Tu vê. E aí eu acabei saindo, fui pro setor de marketing lá no social media, porque eu tava começando com o meu canal no YouTube. Uhum. E naquela época eu comecei a criar conteúdo também de cripto. Eventualmente as coisas foram dando mais certo no mundo cripto. Pô, começou a vir inscrito, começou a vir gente lá no canal. E aí, em um momento eu só larguei pro lado, falei, dane-se, vou ficar 100% cripto. E hoje trabalho 100% com criptomoedas, mesmo depois de um grandíssimo bear market. Afinal de contas, o que foi construído durante bear markets anteriores continua, né? Então o canal que fez sucesso durante o bull market continuou. O pouquinho que tinha sido investido durante o bear market anterior também continuou. Então, a gente continua aqui e, se Deus quiser, por vários ciclos. Hoje o que paga suas contas é seu canal. É criação de conteúdo voltado ao mercado cripto. Basicamente. E, cara, tu me tira, acho que a dúvida de muita gente, na verdade, isso daí. Tipo assim, a Heloísa a gente sabe que ela tem dinheiro infinito, né? Porque ela faz lá, vai ganhar dinheiro. Só que criadores de conteúdos normais, como a gente. Como é que a gente ganha dinheiro? Vocês perguntaram isso, como, tipo, a forma que a gente ganha dinheiro é meio bizarra? Pra outras pessoas? Tipo assim, como é que você ganha dinheiro? Para a maioria das pessoas é um pouco mais difícil de explicar isso, né? Porque a galera acha que ganhar dinheiro é só fazer um trabalho para alguém numa empresa e receber um salário no começo do mês seguinte. Mas o dinheiro, na verdade, não vem assim, né? Vem de algum produto a ser servido para outras pessoas. E a gente que é influencer, como a gente alcança um número muito grande de pessoas, a gente também tem um número grande de clientes. E justamente por ter um alcance muito maior do que a maioria das pessoas, porque falando no vídeo no YouTube, mesmo que o canal não seja de grande sucesso, um vídeo bom vai pegar, no mínimo, umas 1000 views. No caso de uma pessoa que já tem o canal há algum tempo. Isso aí não é muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais que sair na rua, na Paulista, abordando Entregar um monte de 1000 gente, panfletos, né? entregando 1000 panfletos. É Exato. muito mais tranquilo. A gente é basicamente vendedor.
É. Nós somos vendedores. Nós somos o produto, né? Assim, Exato. a gente vende a nossa imagem, as nossas análises, Nosso né? conhecimento. Nosso conhecimento, Mas nós exatamente. também vendemos cripto, de certa forma. Sim, Exato. sim. Mesmo que a gente fale, olha, não é indicação de investimento, né? Exato. Mas a gente também traz as nossas ideias e o porquê que a gente está no mercado cripto e principalmente porque você que está aí assistindo a gente não pode ficar de fora do mercado cripto, né? Exato. Vai perder uma oportunidade dessas? Não dá. E agora responde então pra gente, Arthur. Por que a gente não pode ficar de fora do mercado cripto? Qual que é o diferencial? Cara, tu largou tudo, tu largou seu estágiozinho lá pra focar nisso, meu. Tem que ter aquele diferencial. Então, o mercado cripto, na minha opinião, ele é algo que não dá pra ficar de fora, principalmente se for uma pessoa nova que tá começando, sabe? E por isso que eu acredito que foi a coisa mais ideal de eu ter feito na minha vida. Acho que é o ideal porque no mercado cripto, como é uma indústria que tá começando há muito tempo, pô, o Bitcoin tá aí desde pouquíssimo tempo, não tem 14 anos. Então, uma indústria que tá tão nova, que está surgindo e atraindo tantas pessoas, é justamente o tipo de lugar que tem muita oportunidade. Aqui no mercado cripto, tem uma diferença tão abrupta do resto do mundo, basicamente, de todos os outros mercados, que é aqui que uma pessoa que teoricamente não é ninguém consegue ser alguém. É aqui que uma pessoa que está começando a ser programador, por exemplo, começou a aprender um pouquinho de JavaScript, um pouquinho de Python, compra um curso aleatório na internet, aprende a desenvolver em Solidity e consegue um estágio internacional. Claro, não é assim, não é fácil, mas você não precisa ser um grande desenvolvedor renomado para poder ganhar um bom salário. É aqui que uma pessoa que está investindo, por exemplo, vai conseguir retornos que vão ser facilmente o dobro do resto que a gente consegue no outro mercado. Tranquilamente. É aqui que a gente consegue, pô, oportunidades que simplesmente não existem em nenhum outro mercado. Em que mercado você já ouviu falar de um sistema de DeFi, por exemplo, que permite que você faça operações que bancos fazem diretamente para outras pessoas e sem ficar precisando pagar taxa para outras grandes instituições? Que mercado que existe oportunidade aí de você fazer uma coleção, por exemplo, de NFTs e conseguir agregar um grande valor vendendo esse NFT para outras pessoas que só um grande pintor conseguiria no mundo real? No mundo real não, né? Em outros mercados. Cara, no mercado cripto, na minha visão, é onde tem a maior quantidade de oportunidades, justamente porque é o mercado que está surgindo. É a maravilha das finanças descentralizadas, né? E um ponto legal que você comentou aí é sobre empregos no mercado cripto. É o que eu vejo que tem muito, cara. A galera não sabe muito disso. Assim, o essencial que tu precisa ter é o inglês. É. Esquece. Tem que ter Impossível inglês. trabalhar sem ter inglês. Não tem como. Na verdade, é difícil até pra você investir no mercado cripto sem ter um inglês. Porque a maioria das boas análises aí, das casas de análise mais relevantes, elas tudo em emitem inglês. tudo em inglês. É. Uhum. Então, até uma dica aí pra... Qual câmera que é mesmo? Nem sei mais. Olha lá. Então, eu nem tô perdido. Isso aqui? Olha lá. Foi lá pra câmera, falei, cara, Não, cadê e minha hoje câmera? ele tá tão arrumado, você não pode Não, perder a câmera verdade. hoje. Não, a câmera não pode me perder. Eu posso perder, né? Cadê o close? Cadê a produção com o close aqui agora, no cabelo sedoso dele? Eu nem sei o que eu tava falando mais. Você pediu um Inglês. close na câmera pra falar E antes disso? Inglês, né? da importância de falar inglês no mercado Ah, é. cripto. Tanto pra quem quer trabalhar, quanto pro investidor. Porque, a maioria das análises, as boas análises, até os melhores criadores de conteúdo, ao meu ponto de vista, a maioria é tudo em inglês. É. E os projetos, cara, você vai ler um white paper de uma moeda, Inglês? vai estar em inglês. Então, até uma dica aí pra quem quer melhorar a sua análise do mercado cripto, o inglês é praticamente essencial. E voltando a falar das vagas, cara, é um mercado muito aquecido. É. É um mercado Falta muito profissional. rico e que falta profissional. Sim. E é curioso que ninguém fala disso, né? Procurando conteúdo no YouTube por aí, você ouve falar de investir, de altcoin que vai explodir 1 milhão de vezes, sei lá do que, mas ninguém fala de vaga de trabalho que tá pagando o equivalente a doutores aqui no Brasil. E paga em Isso é um dólar. ponto. Em dólar? Paga em dólar. E acima do valor em dólar. E você não necessariamente precisa ter uma graduação, né? Exato. Entendeu? Então, por isso que é um mercado super inclusivo e que tá aí com excelentes oportunidades.
facilidades, né? Que eu Uhum. acho que muitas pessoas acham ainda que tem que seguir aquele passo a passo, né? Terminar a escola, fazer uma faculdade, depois arrumar um emprego. E o mercado cripto, não. Fala um pouquinho da tua rotina, assim, Arthur. Como que é a tua rotina? Já que hoje você vive, né, do mercado cripto, de produzir conteúdo. Como que é isso? Justo. Bem, a minha rotina não é... Já vou adiantando aqui que tem muito guru por aí que fala, eu acordo 5 horas da manhã, 4, sei lá das quantas. Um banho pra fazer gelado. Banho gelado. Eu não sou assim, tipo, eu sou o contrário absoluto de todos esses gurus. Pô, já tentei fazer isso, hein? É punk. Não É adiantou muito nada, difícil. mas é foda. Eu não consigo dormir cedo, então eu trabalho majoritariamente de madrugada e acordo 11 horas da manhã todo dia. Então meu dia a dia é assim, eu acordo tarde, almoço alguma coisa, vou pra academia, quando é de tarde eu começo a ler algumas notícias, começo a me organizar ali com publicação de conteúdos e tudo mais, vejo o que tá precisando andar. E geralmente uma grande parte do meu dia ali durante a tarde é dedicado a fazer análise de algum projeto, de alguma coisa que vai ser para algum vídeo. E aí faço essa análise e faço um roteiro para poder publicar. E aí tem várias coisas que são diferentes, porque eu não sou daqueles que costumam ter um monte de tarefinha e dividir uma coisinha para cada dia. Eu tenho, tipo, um dia que eu crio aula para os meus treinamentos, mentorias, etc. Tem um dia que eu faço roteiro, tem um dia que eu faço análise, etc. Então, meio que é diferente para cada dia. O que prevalece é sempre trabalhar bem mais do que a maioria das pessoas, porque a galera acha que youtuber é vagabundo, não sei. Então, era esse o ponto, assim, né? É. Por isso que eu te perguntei, porque Mas não é não? no caso não é o Fernando, né? Ah, tá. A gente tá com o Tá bom. Arthur. Justo. Tô falando. Mas tem esse negócio de achar que é uma moleza, não é? Tem que estudar muito, tem que ler muito, né? Estar por dentro, porque é um mercado cripto assim, você dorme de um jeito, você acorda, o mercado já tá de ponta cabeça, as coisas estão acontecendo a todo momento, né? Uhum. E tem, acho que esse falso romantismo de acharem que por ser uma pessoa que faz sucesso em redes sociais, no YouTube, tem uma vida tranquila, né? Nossa. Quantas vezes você já falou pra alguém, eu faço vídeo pro YouTube? E a pessoa, beleza, mas qual que é o seu trabalho? Sou youtuber, Mas você só faz trabalha com isso? o quê? Mas você só faz isso? Ou, só pra vocês terem noção, a gente não faz essa reflexão, mas você que é youtuber, você é cinegrafista, roteirista, diretor, copywriter, você é social media, porque ninguém é só youtuber, né? Você Editor. faz todo o resto. Editor. Cara, você faz pelo menos uns 8 trabalhos que cada um exigiria que você trabalhasse 8 horas por dia. Então, faz aí. Cada um exigiria que você tivesse uma faculdade, teoricamente, né? Então faz as contas aí pra ver se a gente é vagabundo ou não. Pra tu ver. E, Arthur, tu é trader? Não. Você comentou então que você vê as notícias de manhã. Isso impacta na sua análise fundamentalista? As notícias de fato ela impactam numa análise fundamentalista? Você tá com uma visão mais macro? Qual que é a importância de você acompanhar as notícias? Esse que é o ponto. A importância de acompanhar notícias é principalmente para oportunidade na área de criação de conteúdo mesmo. Tá. Porque tem muito trader e para os traders faz muita diferença acompanhar notícias ou não. Eu não vou produzir conteúdo para um e deixar os outros de lado. Eu quero ajudar todo mundo. Então, quando vem alguma coisa diferente que precisa chamar atenção, eu acabo falando. Sem contar que hora ou outra acontecem notícias tão grandes que impactam de fato na análise fundamentalista. Tá. Vamos dar um exemplo? Eu ia perguntar se pode falar outra ou não de outras exchanges, mas eu acho que pode, né? Aquela exchange manda bala. que quebrou no ano passado. Pode falar. Já Pode quebrou falar? mesmo? Qual vai começar, Qual é aquela grande exchange que mexeu no mercado todo? Aquela grande exchange, a FTX, quando ela quebrou, ela levou junto um monte de projeto e ela mudou completamente os fundamentos de vários deles. Por exemplo, uma cripto que teve um destaque gigantesco no último bull market, a Solana, ela tinha investimento pesado da FTX, ela tinha investimento pesado da Alameda Research, que era a empresa que foi envolvida lá junto naquele grande problema, e não acompanhar notícias me impediria de ter a noção de algo desse calibre. Então,
Às vezes, eu não gosto de me chamar de um trader porque eu faço uma estratégia muito simples. Eu faço o beabazinho. Eu tenho uma carteira, eu faço o DCA para essa carteira e, de acordo com a minha estratégia no momento, eu faço rebalanceamento para uma classe de ativos ou não. O DCA, só para explicar para quem caiu de paraquedas, aqui é a compra em uma data determinada, né? Tipo, semanalmente, quinzenalmente. Mensalmente, de acordo com a sua estratégia. Né? Exato. Traduzindo, seria fazer o preço médio de um ativo, né? Uhum. Então, a gente vai comprando aos poucos e a gente consegue sempre ter boas oportunidades, porque como você está colocando numa carteira e você já colocou uma parcela ali, no meu caso, eu gosto de deixar metade da minha carteira em dólar. Eu tenho metade ali em stablecoins, e a outra metade, 40% é em Bitcoin e Ethereum e 10% é em outras altcoins no geral. Aí, pô, como eu tô fazendo isso, Deixa eu ver como é que tá o balanceamento. eu faço esse meu rebalanceamento, quando tá muito grande a minha parcela de Bitcoin e Ether, por exemplo, quando tá subindo, eu acabo vendendo para poder rebalancear. Então eu sempre vendo no topo e eu sempre compro no fundo. Você não é aquela pessoa apegada ao ativo. Tipo, tem pessoas que compraram Bitcoin e nunca venderam e não querem vender. Jamais. Bitcoin, no caso, até é outra história. No Bitcoin eu tenho uma folga maior na minha carteira. Eu não ligo se chegar a 70% da minha carteira. Mas se ficar 100% eu vou dar um jeito, tá ligado? Uhum. Agora, altcoin é igual amigo que você faz na balada, cara. Não pode chamar pra sua casa. Você tá louco? Vacilou, começou a pegar fogo demais, você tem que mandar embora. Tá louco? Senão você toma um dombo, Vai né? dividir Uber com o cara no seu cartão? Não vai? Justo. Ué. Quando você tá pegando em uma altcoin, por exemplo, principalmente se for aquelas altcoins bem pequenininhas, se for uma small capzinha, daquelas que você tá fazendo uma aposta mesmo, cara, não se apega nela. Conselho de amigo. Tá inventando de colocar alguma coisa. Não vou falar nome de moeda, porque no mercado cripto a galera é apegada com moeda. Uhum. E aí, se eu Fica falar puto. mal de qualquer moeda, principalmente se for meme coin, qualquer meme coin, Sim, a comunidade é fortíssima. todas as meme coins são assim. Se você fala mal deles, surge tipo um exército. Eu acho até bom de vez em quando fazer um vídeo falando mal, porque a galera começa a compartilhar pros outros irem no seu vídeo Engaja, né? de falar mal. Mas, enfim, tome cuidado com isso. Você não é casado com altcoin. Uma coisa legal que você comentou sobre balanceamento, e eu tô com o meu aqui aberto, e a gente tá com um balanceamento bem parecido. Eu quero falar um pouco sobre isso, pra gente explicar o porquê que a gente tá com esse balanceamento agora. Certo. Eu tô nesse exato momento com mais ou menos 40% em dólar, em USDC, tenho 24% em Bitcoin, 10% em Ethereum, até aqui deu 34, 70, 80% mais ou menos da carteira. E 20% em altcoins. Até bastante, achei que tinha menos, pra falar a verdade. Certo. E eu tenho um motivo pra estar com esse balanceamento. E você provavelmente tem o seu. Uhum. Me fala um pouco sobre o seu. Por que você tem hoje 50% de dólar, tem tanto Bitcoin, tem tanto Ethereum e tem tão pouco altcoin? Bem, eu gosto de fazer uma análise para poder definir o meu rebalanceamento mais baseado no macro, porque quando um grande movimento de mercado vem, tudo vai junto. Então, se tem alguma coisa que vai causar que o mercado suba, tudo quanto é altcoin vai subir, tudo quanto é Bitcoin vai subir, etc. Vai tudo subir. Então, nesse momento, eu quero estar bem posicionado. Quando a gente está num cenário que eu não vejo uma boa possibilidade, eu acho que tudo também abaixa, principalmente quando é ativos mais de risco, eles caem numa proporção tão maior que acaba não fazendo tanto sentido ter. E, nesse momento, quando a gente analisa o ciclo do Bitcoin, a gente não tá nem no mercado de alta, nem no mercado de baixa. A gente já passou do fundo, na minha opinião, ficou lá nos 16, 15 mil dólares e não consigo imaginar a gente voltando nesse momento do mercado. Consigo imaginar o mercado subindo bastante? Consigo, mas nesse curto período de tempo que a gente está, nesses próximos meses, eu não me sinto à vontade de me alocar a mais risco, colocar mais altcoin na minha carteira, principalmente porque a gente não sabe o que vai acontecer. Porque a gente está num cenário em que o Banco Central lá dos Estados Unidos, o Fed, ele está
continua aumentando as taxas de juros, mas tem muita gente teorizando que vai parar, até porque ele diminuiu o ritmo. Tava aumentando 0,75, 0,50. depois foi para 50, depois foi para agora tá em 25 e tem gente teorizando que vai começar a espaçar esses aumentos. A maioria do mercado hoje precifica que nem vai ter aumento no próximo discurso do Fed. Exato. Exatamente esse é o meu ponto. Tem uma grande parcela de pessoas falando exatamente isso, que nem vai ter aumento. E quando a gente fala, é até importante falar isso, a gente fala, tem pessoas falando. Não é o porteiro que tá falando ali, não. Exato. São, tipo, a galera que realmente tá em cima desse aumento, sabe? São instituições inteiras. Muitas vezes são pessoas que votam em cima de um possível aumento ou não. Então é gente de credibilidade, não é o seu José lá que abre a porta pra gente. Inclusive o seu José tá falhando, tá? Tem hora que chegou lá, cadê o seu José pra abrir a porta pra gente, né? Mas tudo bem. Exatamente. E a grande questão é que o mercado ele se decepciona muito quando algo não vai de acordo com o que ele quer. Ou seja, o mercado está se precificando já contando que não vai ter aumento. Se tiver, não vai ser bonito. Então, nesse momento, eu não quero ter exposição a risco. Sem contar que o caso dos bears, né, no caso das pessoas que estão apostando que o mercado vai cair, principalmente quando a gente fala de mercado tradicional, também não é a pior coisa do mundo. Não é uma análise muito ruim. Por isso, como eu não consigo ter uma análise conclusiva, como eu não consigo chegar a uma grande conclusão do que vai acontecer, eu não vou apostar alto. Eu vou continuar fazendo a minha estratégia que sempre funcionou de colocar em Bitcoin e Ethereum. Eu vou acumular um pouquinho mais de caixa para caso tenha alguma queda, eu tenho uma oportunidade para poder alocar em outras coisas. E se for o caso de eu perder uma alta, beleza, depois eu me penso em colocar em altcoin, mas eu acho que é muito mais importante tomar cuidado com o risco, porque a queda dói muito mais do que perder uma subida. É muito pior você perder 50% da sua carteira do que ganhar 98%. Porque você ainda vai continuar no prejuízo num caso desses. Então, prefiro... Famosa dor de corno, né? Exato. A famosa dor de corno. Eu prefiro muito mais limitar meu prejuízo, limitar minhas perdas e depois ir ganhando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E caso o mercado eu me prove errado, o mercado começa a subir, aí eu faço uma outra alocação. Eu prefiro entrar tarde pra festa do que chegar pelado num local e só tem um monte de gente com o celular para tirar foto de mim. Então, essa é a minha conclusão. E a sua? Cara, a gente pensa de uma forma muito parecida e o que me chama a atenção é que eu sou investidor de curto prazo e você de longo prazo. E mesmo assim a nossa carteira tá muito parecida. Na verdade, a minha carteira ela tá com esse balanço aqui hoje por conta de vendas que eu fiz nessa região de 30 mil dólares. Mas até então eu subi toda essa alta, né, dos 15 aos 30, não só com Bitcoin, mas outras altcoins, com 80% da minha carteira em cripto e 20% só em USDC. Uhum. Eu prefiro guardar em USDC do que em USDT. Sim. Agora, por conta dessa região de 30, que já era meu alvo desde o início do ano, já venho falando isso há muito tempo, então aqui eu vendi 1/4 de todas as minhas criptomoedas nessa região de 30. Então, consequentemente, eu aumentei a minha quantidade de USDC para 40%. E pretendo recomprar mais embaixo. Mas, cara, a ideia é a mesma coisa que a sua. Se eu tiver errado, tô 60% posicionado. Posso comprar esses 40% mais para frente. Se eu tiver certo, eu vou ter 40% da minha carteira para poder pagar mais barato. E é importante o investidor saber isso, que a gente nunca pode dar um all-in no mercado. Então, por exemplo, tem muita galera que me escuta fielmente, cara. É até bonito de ver. Mas só que da maneira errada. Então, por exemplo, às vezes, beleza, legal. De fato, eu comprei lá em 15 e vendi em 31. Mandei benzaço. Mas e se eu não tivesse mandado? Só que teve cara que comprou tudo lá em 15 comigo e vendeu tudo em 31. E tipo, semana que vem botar 40. E é por isso que eu não vendi tudo, porque eu vendi 1/4 da minha posição. Então, o gerenciamento é muito importante. Tanto para quem é investidor de longo prazo, quanto para quem é investidor de curto prazo. E, cara, tu falou pra mim que você já falou pra gente que é um analista fundamentalista, gosta muito de fazer análise macro aí, pelos motivos que você já utilizou, isso de fato impacta bastante. Mas é importante o investidor, tanto de longo prazo quanto de curto prazo, ele saber se adaptar ao mercado. Sim. Certo? Então não basta ele fazer uma boa análise fundamentalista,
mas de fato ele saber outros fatores que devem trazer uma modificação para a carteira dele. Esse é o ponto, que é o motivo da gente fazer o balanceamento da nossa carteira. Elô, você também faz esse balanceamento da sua carteira ou tu é aquela que só compra e vai, vambora? Eu sou holder Segura, mesmo, né? aquela que segura. Por isso que eu te perguntei do apego, né? Eu tenho apego. Tem apego aos cripto? Você leva a galera da balada pra Bitcoin. casa? Então, mas eu sou muito pé no chão. A minha carteira, a maior parte dela é Bitcoin. Uhum. Em altcoins, assim, eu não arrisco quase nada. E se arrisco é depois de ter estudado o projeto, olhar as empresas que são parceiras, olhar se a longo prazo realmente é um projeto que vai vingar, né? Que tem uma equipe por trás. Então, assim, eu falo que eu gosto muito do meu dinheiro. Eu tenho dó de colocar o dinheiro em meme coin, por exemplo. Então, assim, eu sou muito responsável. Então, eu só nesse momento eu vou comprando e vou guardando, faço meu DCAzinho, tem meses que eu faço semanalmente, tem meses que eu faço mensalmente e vai ficando lá. Uma coisa legal que você comentou aí é a análise que você faz em cima de uma cripto para entender se ela é interessante ou não para você adicionar ela na sua carteira. Esse, ao meu ponto de vista, é o seu balanceamento. Tá. Não é necessariamente um balanceamento, não necessariamente significa você vender sua cripto por dólar ou por real, seja lá o que for. É simplesmente você comprar outra. Você está balanceando sua carteira. Porque se você está comprando, vamos supor que você tem uma carteira com 100% Bitcoin, certo? Se você está comprando altcoin, é porque você entende que aquele é um bom investimento no momento. Consequentemente, você está diminuindo o seu percentual de Bitcoin e adicionando Bitcoin. Você está balanceando sua carteira. Entendi. Então, o balanceamento ele é importante sim. Tanto para quem é holder, para quem não vende, quanto para quem vende, como no caso eu com o Arthur. Você não está deixando de balancear. Você está fazendo um balanceamento diferente, que é tão importante quanto. E uma coisa legal que você comentou, até repetindo o que eu já falei, é a forma que você analisa a moeda para adicionar na sua carteira. Eu queria que vocês dois me falassem qual que é a forma que vocês utilizam para analisar uma moeda, para falar, pô, isso aqui merece estar na minha carteira. Arthur, começa. Beleza. Para poder considerar colocar ela na carteira, eu primeiro preciso entender no nosso cenário imaginário aqui. Que tipo de altcoin é? É uma cripto com um risco muito grande? Ou seja, é uma daquelas altcoins muito, muito pequenininhas? Ou é uma altcoin que está mais volumosa no mercado? Lá no top 50 do CoinMarketCap, por exemplo? Com risco muito grande, você considera uma que tenha pouca capitalização de mercado. Uma daquelas que tá só lá na Ranking- BNB Chain, tá ligado? PancakeSwap. Essas mesmo. Qual dessas? Não, repete, já me perdi. O TDAH dele passou pra mim. A minha dúvida é, qual criptomoeda a gente tá levando em consideração aqui Cara, fazer? as duas. As duas. duas. Porque de certo ponto, em algum momento, pelo que você estava falando, você adiciona as duas na carteira. Sim. Eu quero saber que análise você faz para adicionar uma ou outra. Tá. Bem, pra começar, eu faço um discernimento grande entre uma altcoin maior e uma altcoin muito menor, porque o jeito de investir, na minha visão, em altcoins menores funciona muito como o jeito que venture capitals investem, por exemplo, em startups. Porque não deixa de ser isso. No caso, eu faço uma análise de projetos que estão muito em alta. Isso aí, só num cenário que o mercado tá em alta, tá? Quando tá todo mundo subindo, todo mundo tá meio maluco já, a gente pode ter um cenário interessante para colocar nesse tipo de moeda. E aí o que acontece é que tudo quanto é essas moedas vão subir monstruosamente. O grande ponto a ser levado em consideração é golpe ou não? Ou seja, o seu dinheiro vai virar pó ou não? Nesse caso, eu pego um dinheiro muito pequenininho na minha carteira, geralmente cerca de 1% a 2%, e aí eu dedico a colocar umas 10 moedinhas diferentes, e nem é muita coisa. Assim, nem que seja colocar R$100 em cada moedinha dessas. E aí, a gente deixa um tempinho lá, faz um gerenciamento de risco. Geralmente, uma delas explode de maneira monstruosa e compensa as outras 9 que restante. quebram. Mas, isso aí... é importante, tá? Que uma explode e as outras 9 quebram. Então é por isso que é importante você diversificar. E de fato, esse número tá bem próximo do que a gente vê no mercado hoje. Cara, mais 90% quebra. Exato. Não aguentam, né? Não Quando aguenta. o bear market Então é muito difícil você pesado. apostar, por exemplo. Se você, vamos supor, você falou que você para 1% pra fazer isso, né? Aham. Se você botasse em uma única moeda, pra você acertar, cara, é um tiro no escuro. Mas isso aí já entra no trade, porque não faço hold dessas moedas jamais. Fica no máximo um mês na carteira.
Se isso aí num caso que ela Então- ainda tá mandando muito bem. Mas esse é um ponto, né? Que, pelo menos assim, das minhas maiores dificuldades no início do mercado é porque você vê todo mundo falando, compra esse projeto, tal, aí você tá empolgado lá no mercado, tal. Você sabe a hora de entrar, muitas vezes ainda você erra, né? É. Porque entrar no mercado de alta, você já tá comprando num preço mais alto. E quando tem gente em euforia falando pra tudo quanto é lado, essa é a hora que você tinha que tá vendendo já. Então, e aí você não vende porque você fica esperando, mas você não olhou pra trás o histórico. Quanto tava? Pra onde foi? E é aí onde as pessoas acabam também perdendo grana, né? Exatamente. Agora, quando a gente fala de uma altcoin um pouco maior, dessas que já tem mais fundamento, aí tem algumas camadas de análise maior. Como, por exemplo, qual que é o nicho dessa criptomoeda? Esse nicho tá numa narrativa forte recentemente? Por exemplo, eu tô gostando muito de pensar nas altcoins de inteligência artificial nesse momento. Que agora é a onda, né? É a onda. Então, vários projetos estão se desenvolvendo em relação a isso. Exato. Tem muita altcoin de metaverso que é incrível, que tem um projeto sensacional, um monte de coisa por trás, mas não vai subir nem ferrando nesse momento, porque ninguém quer saber dessa narrativa. Agora, DeFi já era uma que tava forte lá atrás, depois morreu quando teve outra narrativa, agora tá mais ou menos ali tem gente interessada, tem gente que não tá interessada, um desses pode fazer sentido. Tem alguns que sempre estão em alta, tipo Layer 1 e Layer 2. Essas são sempre sensacionais, essa sempre tem gente envolvida. Aí tem outros pontos interessantes para analisar. Por exemplo, quem que é o player que está envolvido nisso? Tem venture capitals investindo? Tem grandes instituições colocando dinheiro lá? Porque é justamente essas grandes instituições que têm dinheiro de gente grande que faz o projeto ir para cima. Quando a gente tem uma alta sustentável de alguma criptomoeda, ela não acontece porque tem um monte de sardinha colocando R$50 na exchange lá. Ela acontece com grandes instituições colocando centenas de milhares de dólares em dinheiro, que muitas vezes é trocado de maneiras diferentes, costuma ser a transação OTC, que chama, né? Que é o over the counter. Inclusive nem é feita a mercado, porque senão isso seria o suficiente para... Não é feito nem na corretora. É. Na maioria das vezes. Exatamente. Então, esse tipo de investimento, de venture capital que a gente tem que ficar ligado. Então, o projeto é interessante, ele tem um modelo de negócios, por assim dizer, né, que está conivente com uma narrativa que está em alta, tem dinheiro de pessoas maiores que a gente que está entrando lá. Todo esse tipo de análise, para mim, faz muita diferença na hora de pensar em uma altcoin. Você olha também comunidade, assim, se estão presentes, respondem perguntas, se são ativos com a comunidade, você também olha isso? Com certeza absoluta. Cara, eu tenho uma dificuldade em analisar a comunidade, sabia? Eu sei que é importante, porque uma comunidade, ela movimenta o mercado, né? Ela faz as pessoas comprarem e venderem. Mas hoje em dia é tanto fake, meu. Que tu vai, por exemplo, olhar a comunidade lá, você entra no Twitter do cara lá, 200 milhões. Caralho, só eu não conheço? Essa porra aqui todo mundo conhece. Entra no Telegram lá, 500 mil pessoas no Telegram. Por isso que a gente não pode levar em consideração só um único ponto, né? Como o Arthur tá falando, né? Eu também gosto muito de olhar os institucionais. Tem empresa grande dentro? Porque se tem empresa grande, o cara não vai colocar o dinheiro dele em qualquer coisa. Nem, por exemplo, quando você olha a Matic, pô, é Disney, é Google. Você vê empresas grandes, relevantes, que estão pensando a longo prazo em desenvolverem projetos. Então, isso te dá mais segurança para você também investir o seu dinheiro, né? Eu falo disso, de instituições entrando no projeto, porque para uma instituição comprar uma coisa, não é qualquer coisa. Tem um conselho por trás da empresa. Não é um estagiário né? que vai colocar a grana lá. Tem, toda uma escala de pessoas que vai passando de baixo para cima. Não é uma decisão de uma única pessoa, né? Assim, não é um estagiário, não é nem um gestor de fundo. Não. Um gestor de uma venture, quando ele vai fazer o cara que assina o cheque. Cara, é muita gente. Tem que passar por muita gente para esse investimento de fato acontecer. Exato. Realmente é um ponto bem relevante. Isso é um ponto, assim, que eu acho, que eu sempre falo, né? Porque as pessoas se baseiam muito pelo comentário do mercado. E aí, dá trabalho analisar, porque você tem que ir lá no site especializado e fazer a análise das métricas, né? Que nem o próprio Fê falou assim, eu não olho muito isso e tal. Mas eu falo, para mim é um ponto muito importante e relevante para eu colocar uma altcoin na minha carteira. Sabe uma coisa interessante que você falou de comunidade? Até a análise de comunidade de um ativo, na minha opinião, tem frontes diferentes para você analisar. Por exemplo,
a presença dela nas principais redes sociais, se ela tá engajada e tudo mais é importante? Sim. Mas um ponto interessante é que isso aí é dinheiro de sardinha, Sim. é dinheiro de varejo. Uhum. E isso é o tipo de dinheiro que faz movimentações rápidas. Pode até ser muito relevante? Pode, com certeza. Tipo, igual foi uma GameStop da vida. Exato. É muito, muito importante de se levar em consideração também. Mas é o tipo de movimento que é muito difícil da gente precificar, porque acontece rápido e vai embora rápido também. Sim. É o tipo de explosão que causa aquele blow-off top, Pulveriza muito rápido. né? que pulveriza muito rápido. Um outro ponto interessante de comunidade, que acho que não vejo praticamente ninguém falando disso na internet, mas é o desenvolvimento, a comunidade de desenvolvedores. Quantos projetos estão construindo ali dentro? Quando tem um evento de hackathon de um projeto desses, quantos pequenos times estão participando? Quantos devs estão tentando aprender aquela linguagem de programação que está sendo utilizada no projeto? Quantos projetinhos estão sendo feitos ali dentro? Quantos inputs está tendo lá naquele... Eu esqueci o nome, o GitHub. Quanta movimentação está acontecendo no GitHub daquele projeto. Isso também é comunidade, inclusive é uma comunidade muito importante, porque é o que está sendo construído com um projeto Block. Show de bola. que gera alguma coisa de verdade, de fundamento. Ah, eu já tava vendo errado, já tá vendo. Eu ia no Twitter lá, vi o seguidor e falei, meu, tá de sacanagem, né, cara? O Não é seguidor é possível. importante, mas o Não, desenvolvedor não é vão outra pelo coisa. Fernando. É, não. Não confio. Por isso que tem trader, né? E por isso Exato. que tem analista de projeto. Muito diferente. Pois E, é. cara, você comentou sobre moedas de inteligência artificial que você tá de olho agora. Dá um spoiler pra nós aí. Conta aí o que você tá de olho. Cara, Só não Deixa eu dar uma olhada no CoinMarketCap Deixa eu já anotar aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada no CoinMarketCap aqui. Vamos ver se bate as ideias. Cara, eu acho que, pra mim, a Singularity é uma interessante. É a Esse primeira DAO, né? que tava aqui, ó, na minha lista, Singularity Net. A Singularity Net e a Singularity DAO também. DAO. Esse A DAO. Gix e esse DAO. Exatamente. Eu acho que elas são interessantes porque elas são meio que um marketplace de inteligência artificial, né? Uhum. Então, ela é a infraestrutura. Eu acho que tem um ponto muito interessante quando a gente fala de investir em uma cripto, que muita gente pensa, igual quando estava acontecendo naquela febre do metaverso, todo mundo queria investir em joguinho. Mas eu acho que os projetos mais interessantes para um longo prazo em que metaverso volta a ser relevante são aqueles de infraestrutura para poder fazer isso rodar. Então, tá todo mundo gostando de essas AI generativa, que faz texto igual o ChatGPT, que faz imagem igual o Midjourney, etc. Tá todo mundo achando legal. Mas o fato é de que tudo quanto é projeto de AI que surge nessa front, meio que tá copiando uma coisa que já existe. Então, eles não têm um grande ponto diferencial. Agora... Sabe uma coisa que eu penso? Tipo assim, eu vejo às vezes essa cripto associada a uma plataforma parecida com o ChatGPT. Fala, beleza, pô, de fato é um negócio que vai pra frente. Sim. Mas como é que essa cripto, ela pode associar alguma coisa? É. Não é porque o ChatGPT é um negócio muito útil que uma cripto do ChatGPT vai mudar alguma Não, coisa. e o que é importante a gente deixar claro aqui também é que quando começou essa onda toda sobre o GPT, quantos tokens com O nome GPT... GPT foram criados Nossa. sem usabilidade nenhuma. E aí as pessoas acham que tá GPT lá, sai comprando É. tudo, né? Com um site no WordPress... Entendeu? Então, acho que é super importante, né? De novo, reforçar que tem que fazer análise para entrar nesse mercado e tem que estar atento a tudo isso. Exato. E tu, Elo? Tá de olho em alguma? As duas que ele falou são os projetos, mas assim, de novo, E tem as duas na minha carteira também. eu não tenho parado para olhar outros projetos, né? Porque vão surgir muito mais coisas, mas assim, eu acredito que quando a gente compara a IA com o metaverso, a IA veio para ficar. O Sim. metaverso ainda tá procurando a usabilidade dele, né? Então, assim, não é algo que eu também não acho que seja irreal, mas eu acho que é mais longo prazo. A IA já faz parte, hoje, da vida de muita gente que tá utilizando disso. Até porque ela não veio do nada igual o metaverso veio, né? Porque o metaverso tinha jogo e tal, igual todo mundo usava. Mas, cara, você usa chatbot de atendimento em sitezinho. Sabe aquele chatbot chato que ninguém gosta de ter um atendimento no Já chat? tem cara? uma inteligência por trás. Isso aí tem anos que tá sendo usado. Pô, pra quem usa... quem é do audiovisual, o Photoshop é lotado de inteligência artificial há muito tempo.
Aquelas mágicas lá de Photoshop de retirar alguém da imagem e o negócio recria o fundo, aquilo lá é inteligência artificial. Há muito tempo, muito tempo, cara, tem mais de 10 anos. Então não é uma coisa que veio do nada. Isso aí eu acho um A galera tá diferencial. descobrindo agora, né? Exato. O povo que tava fixado em metaverso há algum tempo atrás começou a descobrir isso. Olha o aviso que vem do CoinMarket. Ah, aí é triste. Nossa. Cadê? A Não, muito bem, Singularity gente. Não vai dar pra prestar is down. Mas caiu a notificação. A gente põe os avisos, né, pra Isso aqui é acompanhar. compra ou venda? Calma, a cripto Então. quebrou aí, né? Só porque a gente falou. Não, a gente tá Com a falando notificação dela aqui, do... ó. Camuxinha. A Gix está caindo 9% nesse exato momento. Fodeu. E aí que eu falo, por isso que a gente tem que ter na carteira, mas por isso que eu me arrisco pouco. Vou Eu até sou abrir o muito o que o TradingView Arthur aqui. tá falando. Vai lá e coloca um pouquinho, porque... Ó, mas pra garantir, pra tranquilizar vocês aí, o Bitcoin até que tá segurando, tá? É mais a Gix que tá muito doida mesmo. O Bitcoin tá caindo só 2. Cara, eu comentei aquela hora sobre a GameStop, meu. Vocês já viram essa história? Você conhece a história da GameStop? Não. Você conhece, né? Eu conheço. Já viu um eu documentário da acompanhei- Netflix? GameStop Sério? Against Wall Street. É muito bom, cara. Vou contar rapidamente essa história pra vocês que é muito legal. Nossa, ele gastou o inglês dele aí agora, na hein? moral. Oh my God. Rapaz. God damn. Calm down. Mas a GameStop, é interessante essa história porque reflete muito o que acontece no mercado cripto. A história da GameStop. Que é o seguinte, a GameStop é uma empresa... Conhece a GameStop? Sim, empresa sim. Uma empresa praticamente falida. Quase com uma Blockbuster. blockbuster. Exato. Uma empresa praticamente falida que vende jogo físico. Hoje em dia ninguém mais compra jogo físico. Uhum. E aí descobriram que existia muitos fundos de investimento que estavam shortados em ações da GameStop. E tendo um baita lucro. E a ação despencando da GameStop, próxima de falir. Uma comunidade no Reddit, se não me engano, acho que Wall Street Bets. Wall Street Inclusive, Bets, nome da comunidade do Um Reddit. ponto interessante disso aí, descobriram que tinha mais short do que era possível ter no mercado. Exato. Tinha mais ações vendidas do que ações existentes. É isso que eu ia falar, mais do que existir, então. Mas Exato. Exato. Então, tipo é totalmente sinistro. alavancado. Totalmente alavancado. Caraca! E esse usuário aí do Wall Street Bets descobriu isso, postou no Reddit e começou uma fomentação pra galera. Vamos foder esses caras, meu. O que acontece se a gente começar a comprar esse negócio e começar a subir e essa galera ter que estopar a posição shortada deles? Puta. E eles fizeram isso, meu. Só que de uma maneira gigantesca. Gigante. Teve cara que... Cara, os caras ficaram milionários com GameStop em coisa de uma semana. De tanto que a ação subiu. Porque o que aconteceu? A galera começou a comprar, a ação foi subindo e essas... Liquidando. Foi liquidando. Então a Liquidando a galera que tava galera. shortada foi obrigada a comprar também. Pra E pagar aí a o posição mercado? shortada. Meu, a ação da GameStop, de uma empresa falida, eu não me lembro de valores agora, mas você lembra de Ela quanto que ela virou, saiu? ela virou a ação mais movimentada do mês. Ela foi a que teve mais volume de negociação do mês inteiro. Um mês inteiro, uma ação na Nasdaq, galera. Não é qualquer coisa, é a Nasdaq. Caraca. E ela subiu, acho, pra $600? Cara, ela saiu tipo assim, Negócio sei lá, assim. valia $1, É. foi pra $600. Sim. Uau. No mercado No acionário, mercado gente. acionário. Isso não é, isso não é meme coin, não. Não é meme coin, Isso é uma exatamente. ação na Nasdaq. E detalhe, era pra ter subido muito mais. Ela só parou de subir porque o que aconteceu? Bloquearam Tinha uma- as transações. Exato. A corretora foi lá e Cortou. É. Opção de compra. Tem uma corretora chamada Robinhood. Acho que nem sei se tem ainda, porque deu mó BO com a Robinhood Tem. depois. Tem? Então, era uma corretora muito fácil, tipo assim, você abrir ela, tinha o botão lá, comprar e vender. Tipo, totalmente simples. parecia É um- tipo o Nubank daqui, tá ligado? É, tipo um Nubank, sim. E, meu, a corretora bloqueou. Falou, mano, parou. Ninguém compra. É. Daí a galera começou a vender, Caraca. porque não dava mais pra comprar. E aí, daí o preço Aí despencou de novo. É. Mas Caraca. bizarro. E é tipo, é muito o que acontece no mercado cripto com meme coin. É esse efeito manada aí. Tipo assim, que é o que a gente falou. É um efeito que no curto prazo você consegue surfar. Tem muita gente que mudou de vida com GameStop, como tem muita gente que mudou de vida com Pepe agora recentemente, Uhum. com Shiba, com Doge, com milhares de moedas. Mas dificilmente de curto prazo. Sim. Quem segurou o GameStop até agora já. O GameStop tá o quê agora? $2. Segurou o Pepe? Quem Já segurou o tá, Pepe essa semana já tá no prejuízo. Já tá no. Não, já tá. 3 dias atrás eu fiz um vídeo falando, galera, vende Pepe. Eu fiz um vídeo. O nome do vídeo é A Pepe vai acabar com tudo que você tem, um negócio assim. Todo mundo me batendo, um monte de gente falando que eu sou imbecil nos comentários porque subiu 9.000% e sei lá do que, foi listado em exchange, sei lá do que. Pum, 3 dias depois, 50% de baixa.
A galera se Toma pega aí. muito, né, cara? Toma aí. Leva a galera da balada pra casa. Quem tinha que ganhar dinheiro já saiu, Já já saiu, ganhou é. e deixou E a galera que sardinhas fica lá pra sempre acha, não, mas rapaz, Vai voltar, vai voltar. Não, daqui 2 anos vai ser O que eu acho a pior Bitcoin. coisa que tem no mercado é o torcedor, né? É. É aquele que não sabe o que tá fazendo e depois fica torcendo pro preço virar. E não tem nenhum motivo pra... Não tem. Só, tipo, viés cognitivo total. E sabe um ponto interessante dessa história que você contou do Wall Street Bets, se você fez uma ligação com meme coins? Sabe o que aconteceu com Dogecoin, que fez que ela subisse e voltou toda essa onda de meme coin? Que praticamente ninguém falava de meme coin. Foi isso. Depois que a Citadel acabou virando... A Citadel é um grande hedge fund lá nos Estados Unidos, né? Ela acabou que foi uma das envolvidas nessa história da GameStop, ela era uma das que estava mais shorteada, e meio que o SEC naquela brincadeira toda não deixou eles quebrarem, eles acabaram arrumando alguma falcatrua lá com a posição deles, e eles não precisaram realizar a perda deles, praticamente ia extinguir o fundo. E aí, quando acabou toda a brincadeira da GameStop, a galera começou a tentar fazer a mesma coisa com outros ativos. Primeiramente, tentaram com prata. Acharam que tava uma situação que prata não tava com muito short, que era um commodity que era para estar mais valorizado, porque naquela época o ouro também tava se valorizando muito. Então a galera ficou tipo, pô, era para ser correlacionado, né? O ouro tá subindo e a prata não vai subir. Não deu certo na prata, porque muito difícil. Pô, prata, olha só o ativo que inventaram. E aí, criaram um outro subreddit chamado Satoshi Bets, Satoshi Street Bets, um negócio assim, na qual eles começaram a fazer pump de meme coin do mesmo jeito, porque a Dogecoin, na época, tava com mais short do que dava pra ter. Porque era uma criptomoeda absolutamente abandonada. A galera pensa em Dogecoin hoje como uma moeda que é e tudo mais, mas ela era assim, absolutamente abandonada. O projeto, não tinha fundação, não tinha ninguém cuidando, não tinha uma atualização há mais de 5 anos. E Se bobear, a única coisa que tinha era o white paper e olhe lá. eu acho que nem tinha. Nem tinha, porque Caraca. os fundadores da Dogecoin mesmo falam que criaram por zoeira. Vendeu porque virou, acho que de esquerda lá, ele começou a odiar o mercado cripto, que falava que era ultracapitalista, e o outro vendeu tudo pra comprar um Honda Civic usado. E aí abandonaram completamente o projeto e só voltou a ser o que era porque essa galera da GameStop foi pro Satoshi Bets, sei lá, das quantas, e começaram toda aquela onda de meme coin. Veio literalmente desse exemplo que você contou pra gente. E foi logo, eu lembro, as datas foi meio que junto, né? Foi os Foi. dois lá, começo de 2020. Bem seguido um do outro. Um foi, acho que, tipo, março... Não, tipo, janeiro de 2020. É, eu acho que a GameStop foi em janeiro, depois a Doge no começo Tipo, da pandemia. Agosto, um negócio assim. Então foi uma época interessante Foi. para o mercado. Foi. E uma época de economia muito aquecida. Isso é um ponto muito importante. Taxa de juros naquela ocasião Baixo. praticamente zero. Sei lá, 0,25, algo do tipo. Teve país que tava negativo, inclusive. Taxa negativa em alguns países. E galera com muito dinheiro. Eu lembro até um meme que eu vi na época, assim, o governo dando dinheiro pra pessoa, assim, falar, toma esse dinheiro aqui. Daí vai lá, comprei em criptomoeda. O governo, não era fazer isso, não. E realmente é o que acontecia. Foi. Foi. Foi basicamente. E, cara, muito legal esse exemplo. E uma coisa que a gente comentou também aqui até recapitulando, porque naquela ocasião a Elô me cortou, entrou no meio da frente, então agora Não, eu elogiei você. Olha Tá bom. isso. Tá Olha que vendo, absurdo. Arthur? Que absurdo. Que a gente tava falando Que de... Falei da Deselegância. beleza dele. Nossa. A gente tava falando de empregos, né? Ah, Empregos no mercado cripto. A gente pulou d'água pra vir. É difícil. O bom do podcast é isso. organizar A gente aqui, né? vai e volta. Ainda bem que eu anotei aqui, senão eu não ia voltar nunca. Mas vamos lá. Na moral. Eu quero dar uma dica pra galera, meu, de como conseguir emprego no mercado cripto. Podcast tá contratando? BitGet tá contratando também? Quer a vaga do Elô? Nossa, depois do corte que eu dei nele hoje, semana que vem você grava notícias do mercado cripto.
Não, ele é traíra. Sabia que ele grava sua notícia pra outra corretora? Eu sei, É, eu sei, eu ah. sei. Mas é bom, eu também já vi já. Mas ninguém vai pra lá, ninguém vai falar corretora também, fica aqui. Veja o vídeo da Elo, que é muito melhor. Terça-feira, toda terça-feira, meio Alô, dia. eu sou eu, né, gente? Vídeo da notícia da Por Elo. fins contratuais, pra eu não perder o meu emprego, eu não estou concordando com nada que está sendo dito, tá? Até porque aqui é 2 contra 1. Se eu perder o meu emprego, a gente É tem que 2 me contra contratar. 1. Não, na verdade é 3 que a gente tem o editor. Dependendo, a gente só corta e nada aconteceu. Exatamente. Deixa eu falar dele e pronto. É. Que absurdo. E, cara, a dica que eu queria passar, como conseguir emprego no mercado cripto. A gente falou que é um mercado muito aquecido, tem Sim. muita vaga, mas eu acho que muita gente se perguntou, tá, tem muita vaga, mas e aí, onde é que eu Por acho onde eu vaga? começo? Cara, primeiro, inglês. Tem que ter inglês, que a gente já comentou. Sim. Segundo, conhecimento em cripto. Eu acho que isso é o suficiente para conseguir uma vaga numa corretora hoje. Óbvio que se você tiver diferenciais, assim como qualquer outro tipo de emprego, se tiver certificações e tudo mais, beleza. Mas você tem conhecimento do mercado cripto e você tem inglês, entra no LinkedIn. Procura assim, ó, cripto, inglês, com Y, cripto headhunter. Você vai achar uma renca de chinês, sai mandando mensagem para todo mundo. Sim. Cara, faz isso. Outro Faz ponto isso. interessante que dá pra fazer também, entra no CoinMarketCap, vê as principais altcoins, sai entrando no site. Se você abaixar, na maioria desses sites tem uma nota de rodapé lá, tipo, trabalhe conosco. Clica lá, tem vaga. Sempre tem. Praticamente todos. E costuma não ter, tipo, 5 vagas, não. Costuma ter, tipo, 50 vagas. Tem muita vaga. muita Muita vaga. vaga. Muita É vaga. a gente acha que assim, acho que pra quem tá no universo cripto, a gente tá acostumado a só falar com gente fera aí do mercado, pra gente ficar até normal, tipo assim, todo mundo sabe de cripto, todo mundo sabe inglês. Mas não, É? não, é raro. Na É verdade- raro o cara que sabe cripto inglês, entendeu? É? Então é por isso que tem tanta vaga, porque É. não tem esse profissional. Então se você é esse profissional, cara, vai atrás que você consegue coisa aí no mercado. Sim. Principalmente para vagas de setor financeiro, de programação no geral e de marketing. Essas 3 vagas, cara, se você é de alguma dessas 3, se você já tem um emprego, você sabe inglês, se você gosta de cripto, você tá garantido um emprego que vai Tem te uma pagar 10 vezes mais do que você tá agora. E vou te falar, tem uma vaga que é mais ainda que todas essas que você falou e precisa de menos conhecimento, que é o comercial. Comercial, é verdade. Comercial, gosta de ser BD, que é o Business Developer, né? Você fazer o comercial, por exemplo, entre cliente e corretora, entre investidor e corretora. Tem muita vaga. E, cara, tu não precisa de nada disso. Eu conheço muito BD que não tem nem faculdade. É, E paga bem, hein? paga. Ó, Muito bem. dica de ouro que a gente deu, Kim. Isso aí é um ponto muito legal, né? Porque a galera, quando pensa em mercado cripto, em ganhar dinheiro com cripto, só pensa no mercado em si, em investir. Mas, cara, se você começar a trabalhar no mercado cripto, cara, é muito fácil um emprego que vai dar o equivalente a uns 20 mil reais por mês. É. O povo ganha, mano, 90 e tantos % do Brasil ganha menos de 2 mil reais. Exato. Você que tá assistindo a gente, que tem o que é necessário e tá trabalhando aí de assistente em alguma empresa de familiar, cara, qualquer startup. E outra coisa interessante, quem tá empreendendo também é outro ponto legal. Que tem muita oportunidade de empreendimento no mercado cripto. E mesmo sendo irreal, ok, é irreal, mas no mercado... Cara, se você me apresentar uma camisa bonita com... Olha só, uma camisa preta, normal, com qualquer tecido bacana e a logo do Bitcoin, em branco, eu compro. Pode me mandar o link que eu compro. Pode Não fazer... tem, né? Pega... Não tem! Faz Até isso! porque ele compra calça na Shein. Faz uma camisa bacana, uma calça bacana com a logo do Bitcoin. Só isso. E vende. Minimalista, né? Vai ter um monte de gente. Eu juro pra você, eu duvido Sim. que Não, sou cara, as só camisas de Bitcoin que tem é muito brega, eu. meu. É muito feia. É muito feio, velho. Aquelas camisas de 50 reais do Mercado Livre lá, pelo amor de Deus. É. Enjoei de comprar já também. E aí, se você fizer um site bonitinho, escolher um modelo bacana lá no WordPress, cara, você vende isso por 2 vezes o preço que você paga. Caneca. Toda vez que eu tomo Caneca. café com a minha caneca do Bitica lá, todo mundo, onde comprou essa caneca? É, cara, eu tenho uma caneca que eu ganhei no evento, que é uma caneca preta, só preta, com um logo ali, fizeram 2 minutos no Word, escrito To The Moon. Ponto. Mais nada. E eu paguei aquilo porque eu falei, mano, muito bonita. Era um negócio, tipo, você não precisa de grandes habilidades,
Ó, você não precisa saber ser um grande designer, é só você colocar um negócio merda lá num canto. Se tiver Se você pedir pro Midjourney, ele faz sozinho pra você. Se você assim. pedir pro Midjourney, ele faz sozinho pra você. Se você pegar um site, pedir pro ChatGPT fazer um HTML, CSS, ele faz pra você. Se você não quiser, pode usar o WordPress também, que em 10 minutos você tem seu site pronto. Paga R$50 por ano lá numa Pela HostGator da vida. E paga, sei lá, uns anúncios no Facebook Ads. Cara, você vai ter 2 de ROI. Pronto. Pronto. Empreendimento. Quantas Express. oportunidades nós Não, falamos, mas a galera né? prefere ficar reclamando. E a gente Não, tá não tem falando- oportunidade. É. Pi. E a gente tá falando de coisas simples. Eu peguei esse exemplo aqui pra mostrar que você não precisa criar um protocolo, sei lá, das coisas simples, galera. Tem muita oportunidade no mercado de cripto. Não tá conseguindo ser contratado, eu duvido. Se você tentar de verdade, você consegue. O cara nem tentou. Começa O por cara aí. nem tentou. Se você quiser empreender, você consegue. Exatamente. Uau. É por, isso Fica que a eu, dica. é por isso que eu vim gravar de social hoje, entendeu? Porque eu já tô procurando emprego. Brincadeira, gente. Brincadeira. Quero um aumento só. Editor. Um aumento vai bem. Galera, muito obrigado aí pelo papo hoje, Arthur. Prazer te recebê-lo e prazer falar com você novamente. Luísa, sempre sorridente aqui do nosso lado. Luísa é fera. Muito obrigado, galera. Valeu, até a próxima. Valeu, tchau. obrigada.